Também tem uns casos assim muito interessantes também, né, doutor Jaime? Tipo assim, porque o tempo também, às vezes, né, que aquela raiz ali fica em sofrimento, determina também como é que vai ser um pós-cirúrgico. Porque às vezes você descomprime, já descomprimiu, tirou aquele fragmento daquele disco que está ali, ou então teve que artrodesar, e o paciente ainda persiste ainda com dor. Isso é um caso bem traumático, né? Que acontece. E aí, quais situações nesse caso, né? Porque do paciente ainda permanecer com dor mesmo após uma descompressão. Eu entendo aquele paciente com uma hérnia absurda e assim, que foi, de repente, vamos dizer assim, aquela pancada na raiz, porque o sistema nervoso, isso eu vou envolver nesse momento as raízes neurais, eles são muito sensíveis. Então, dependendo, ele pode ficar realmente muito dolorido. Ou, de outra maneira, magoado. E a outra questão é quando essa compressão perdura. Mesmo com tratamento, a pessoa insiste, não, e aí acaba tendo consequências maiores do que operar. Eu acho que a cirurgia, quando bem indicada, ela dá o resultado. Dá o resultado que você acha que tem que dar. Tem milhares de pacientes aí que eu conheço, que eu já operei, vários colegas, e eles estão por aí muito bem, fazendo inclusive atividades do tipo jiu-jitsu ou coisa parecida, lutas mais agressivas e estão aí. É uma articulação, né? É uma região, né? Assim, né? Com tratamento adequado, né? Que o resultado ele é muito bom. Eu trabalho com atletas profissionais. Graças a Deus, assim, nós não lembro, tá? De um atleta do UFC precisar passar por uma cirurgia de coluna. Sim. De coluna, né? De ombro, né? Porque geralmente as lesões de ombro, de joelho são lesões de instabilidade, Sim. Você opera. Mas de coluna todos eles conseguiram se recuperar muito bem. O corpo até hérnias extrusas, volumosas, mas que não tinha... recuperam, porque tem um canal amplo. Mas eu já tive alguns pacientes, principalmente do jiu-jitsu. Sim, isso eu já tenho alguns artrodesados, inclusive. Isso aí, infelizmente, acontece que ele fica tem um colega até da mesma academia que eu frequento, um amigo, e ele me procurou de 4. Ele chegou no hospital, ele não andava. Para tirar ele do carro foi um sufoco. É complicado mesmo. No dia seguinte ele estava operado. No caso dele, nem foi possível fazer a endoscópica. Não foi? Não, porque não houve tempo viável, ele estava sofrendo muito. Aí foi feita a microcirurgia. Conclusão, ele hoje está lá treinando comigo. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá? Agora, eu já fiz algumas endoscopias em pacientes que treinam a luta, seja qual for, e eles se recuperam. E o idoso que tem estenose canal, isso é um detalhe interessante. Existia e existe aquela questão do paciente, até que idade se opera esse paciente. Ocorre o seguinte, com o advento da cirurgia minimamente invasiva, com o advento da microcirurgia, a gente consegue operar um paciente de 80 anos, 85 anos. Diminuindo o risco, né? Lógico, existe um maior risco? Isso é óbvio. Mas você diminui, né? Pelo tempo que ele vai ficar ali, sob sedação, vai sangrar menos, entendeu? Vai ficar menos tempo no hospital. Recuperação. A recuperação desses pacientes, eu estou habilitado a dizer que eu posso operar alguns pacientes de manhã e dar alta à noite. Eu, Jaime, não gosto. Não. Eu gosto de deixar... Sai amanhã de manhã. Entendi. Né? Cuidadinho, um pouquinho de excesso de cuidado não faz mal. Eu acho que é bacana também. Esse é o meu recado nesse ponto. Eu deixo até o dia seguinte. Não vai fazer mal ao paciente, já está lá, sabe? São 24 horas que eu não vejo nenhum inconveniente. Mas existem, sim,
né? E é descrito na literatura de você operar de manhã, de final da tarde, início da noite, vai embora. Eu deixo no internado. Agora, vai embora no dia seguinte, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. 8 horas está indo para casa. Vai dormir aqui. O paciente que tem aquela estenose canal, idoso, e que a gente pode fazer pela cirurgia minimamente invasiva, pela cirurgia endoscópica, sem dúvida, é um ótimo resultado. O paciente sofre muito menos. Eu já tenho alguns bastante casos, vários casos dessa operado com estenose canal, resultado brilhante. Precisa do fisioterapeuta, sim, precisa de você, tá? Por quê? A musculatura já está menos fortalecida, precisa trabalhar toda essa região, o core, sim, sim, o paravertebral, as atrofias, a liposubstituição. Isso é bem interessante. Toda essa dinâmica que sustenta, né? E que sustenta. Que sustenta. Sim, porque, sim, assim, eu até falo assim, né? Os meus pacientes têm muita curiosidade, doutor. Por exemplo, assim, às vezes, né, ele tem uma dor ali no glúteo, né? Às vezes ele tem uma dor na perna. E ele não consegue associar que aquilo ali vem da coluna. Vem da coluna, né? Então eu falo assim, toda a repercussão que a gente tem basicamente, entendeu? Da doença, né, ali da hérnia, nem sempre vai estar no local de origem dela. Vai seguir, entendeu? O caminho. Você segue um trajeto. Você, por exemplo, a dor é muscular. Ele não sabe, né, palpar às vezes, mas a dor está ali no músculo. Então, isso causa uma mialgia, isso causa essas aderências, aqueles nódulos, os trigger points. E isso exatamente, precisa ser aí trabalhado. Você vai liberar mais. Olha só, a grosso modo, raízes altas, GL2, L3. Né? Você vai parar o quê? Na altura da coxa. Isso, da coxa. Anterior de coxa. Anterior de coxa. Aí você tem L4, L5. Vai parar onde? Vai parar na panturrilha. Isso. O L5, S1. Vai descer. Vai pro pé. Aí você tem um dedinho, mindinho, que às vezes está fraco, aí você acha que é a raiz de S1, e às vezes você tem o dedão, chamado dedão. Exatamente, vai lá. Que é mais raiz de L5. Tudo isso pode se confundir? Pode. Medicina, 2 mais 2 não é igual a 4. Logicamente, dor na coxa via anterior, é difícil ser uma raiz baixa. Não, é lá em cima. É lá em cima. É lá em cima. Tá? L2 mas pode ser L2 ou pode ser L3. Isso assim às vezes ocorre, mas a gente define isso com a ajuda da imagem, com a ajuda do fisioterapeuta, com a ajuda do trabalho global. O exame clínico, a avaliação clínica, né, continua sendo muito importante para mim. Pelo menos assim, é onde eu vejo como que o meu paciente está. Fecha diagnóstico, chega um paciente que não consegue se mexer, você vai levantar, você vai fazer as famosas manobras, Koenig e Lazeg, né, tentando ver se o paciente melhora. Isso. O que acontece? Ou então tentando ver se o paciente sente dor. Você consegue determinar. Isso é bem importante. Bem importante. E você determina, aí você já até me ajuda. Fala assim, olha aqui, doutor Jaime, o paciente está assim, 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 eu fiz uma liberação assim, eu trabalhei o trigger point aqui, tá, mas ele está com isso. Já fica mais fácil. Ele já vem a mim, eu já vou reavaliá-lo, já vou vê-lo, já vou fazer o exame de imagem e a gente fecha e opera ou não. Normalmente, casos, eu vou te dizer, o caso que o fisioterapeuta começou a tratar, que foi dado o remédio, não recupera. Não é indicação, não. Exatamente. É indicação, é o dia a dia. Agora sim, doutor, deixa eu fazer mais por exemplo, né, eu tenho alguns casos bem interessantes, né, porque hoje em dia, né, você tem assim, na verdade, tirando as doenças cardíacas, né, a doença que mais acomete a população, acho que no mundo, né, são as lombalgias.
são as doenças de colunas, que ela Sim. vem em segundo ou terceiro, se eu não me engano, posição, né, de interferir no dia a dia de qualidade de vida, no trabalho das pessoas. E aí, às vezes, eu vejo, assim, por exemplo, que eu tenho um hiato, porque tem paciente que ele realmente não se encaixa. Eu tenho muito isso e, com certeza, também você tem muito mais do que eu. Você tem realmente uma imagem ali limpa mesmo, né? Você tem todos os sinais clínicos, os exames clínicos sem instabilidade, sem compressão de raiz nervosa, e o paciente tem uma dor lombar, mecânica, ali. E aí... eu estou te perguntando, porque eu passo por esse, porque ele não tem uma indicação clara cirúrgica, não tem, ele não tem componente. Aí você tem algumas coisas a fazer. Um teste terapêutico. Como é esse teste terapêutico? Você, com medicação, você faz um bloqueio que a gente chama de bloqueio teste. É isso que eu queria chegar exatamente. A gente faz um bloqueio teste. O paciente melhora, a gente vai ficar observando. Normalmente ele melhora uma semana, depois estou morrendo de dor. Se for uma dor mecânica que você vai fazer, aquela infiltração, vai jogar um materialzinho, ele vai desinflamar, aí talvez te requeira que você faça uma nova infiltração com corticoide. Isso que eu vou te perguntar. Quando que você acha exatamente isso? Às vezes eu consigo chegar quase no 100% desse paciente de melhora, mas ele fica com aquela dor residual. Esse paciente é um paciente da infiltração. Que vale a pena infiltrar. E aí o que seria, assim, para as pessoas entenderem? O que seria a infiltração? A infiltração... Exatamente, o que vai na infiltração? Porque os pacientes têm muitas dúvidas em relação do que é a infiltração. Para que serve a infiltração? Então, a infiltração... é uma técnica. E outra coisa também, quer saber se você também concorda com a infiltração, se é uma linha que você... Eu faço também. Se você acha que é interessante. Faço e faço muito. Olha. Tá? Porque a grande maioria dos pacientes, como eu te falei, eles não experimentam tratar cirurgicamente, eles não precisam. Sim, você falou que a grande maioria. Degeneração, eles têm alterações, o famoso bicozinho de papagaio, aquele osteófitozinho aumentado, que às vezes você faz um corticoide, aquilo ali ameniza. Às vezes tem processo inflamatório do próprio osso. Sim, do próprio, pelo movimento. Sim. Pelo movimento exagerado, muitas vezes. O tempo ficar sentado também, bota aquela posição também, muito tempo ali no sofrimento, aquela articulação, aquela parte do ligamento. Hoje em dia se fica muito sentado, muitas horas, motoristas.